Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou trabalhar com vocês um barrado em nível intermediário, que quando a gente olha assim de primeira vez, parece um barrado comum, mas eu tenho muita novidade para vocês neste barrado. Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e as novidades são estas daqui. Deixa eu colocar aqui pela metade que a gente consegue ver melhor. Vamos lá. Este barrado aqui, ele tem um acabamento diferenciado, gente. Então, nós vamos trabalhar em 3 etapas. Primeiro, nós vamos fazer essa faixa avulsa em carreira única, até aqui, certo? Depois, nós vamos fazer este acabamento aqui, olha. Este aqui, que é a segunda etapa e já prepara para a emenda. E depois faz a emenda. Então, são 3 etapas. Uma faixa em carreira única. Na própria faixa, nós vamos fazer esse acabamento que tem uma técnica diferenciada e depois a emenda, tá? Esse acabamento, gente, eu aprendi num site que eu tô mencionando na descrição, tá? De onde eu aprendi, que realmente ela fala numa língua eu não consegui definir, né? E eu passei para o português e aí coloquei a emenda que não tem lá na videoaula dela para complementar para vocês, tá bom? E vamos às coisas que eu já vou orientar que vocês vão ver durante a aula. O que acontece, gente? Esse aqui foi a primeira vez que eu fiz. Eu fiz diversas amostras, até chegar nesse trabalho, né? E aonde eu vi problema que eu vou consertar na próxima vez que eu fizer. É no canto, né? Esse canto aqui é o início. Ele ficou legal, porque ele acompanha aqui, né? E deixou... Fica o biquinho, não tem jeito, que é o início, mas ele ficou bem na ponta. Aqui, na finalização, olha o que aconteceu. Faltou um acabamento aqui. Isto aqui, gente, é muito normal a gente descobrir depois que faz o primeiro, tá? E eu não editei, eu deixei para vocês verem tudo o que eu fiz, tá? Para vocês entenderem, né? Quem quiser fazer, que na segunda vez... eu vou modificar aqui, eu vou fazer um ganchinho a mais para não ficar com a entrada aqui tão acentuada e tão diferente deste lado aqui que ficou mais reto, tá? Só que eu tenho que optar também, gente, em deixar os dois lados iguais. Ou eu deixo esse aqui mais reto, ou eu trago este um pouquinho mais para cá, que pode ser também. Como que eu faria? Eu começaria então com 2, vocês vão ver que aqui a gente começa com 1, né? Eu faria mais um ganchinho aqui, estaria perfeito. Um ganchinho não, um lequinho, gente, desculpa, usei a palavra errada. Mas eu não editei para vocês verem as modificações que nós precisamos fazer quando estamos elaborando um barrado que a gente nunca fez, tá? Isso realmente acontece e vocês vão perceber no trabalho de vocês. Então, eu espero que vocês gostem deste trabalho. É bem diferente, eu adorei fazer, porque tem uma técnica que eu particularmente nunca tinha feito, gente. Amei, porque parece aquelas rendas, eu não sei se o nome certo é gurgurãozinho, que fica aqui arrematado. Amei, gente, amei o trabalho dessa artesã que eu tô mencionando aqui depois da descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. Se você gostar, não esquece de deixar o like aí pra gente e se inscrever no canal, tá bom? Vamos! Apresentando os materiais que nós vamos utilizar, gente, eu vou fazer essa faixa em carreira única num pano de prato, tá? Mas vocês vão ver que vocês vão poder aplicar em muitos lugares e vai ficar muito bonito, tá? O meu pano de prato é embainhado, em casa mesmo, que é essa bainha fininha, que a dona Aurora faz para mim. O que vocês compram pronto, que já vem embainhado, ele normalmente vem com uma bainha um pouco mais larga, né? Então, o que eu oriento vocês? Que quando vocês forem casear, vocês alonguem bem o ponto aqui, para o pano não fazer um dentinho assim, tá bom? Então trabalha devagar, para o caseado ficar bem arrumadinho aqui,
A linha, gente, vocês podem usar esta que eu gosto bastante, que é de acrílico, para pano de prato eu gosto bastante, mas vocês podem trabalhar com o material que vocês preferirem. Se vocês quiserem trabalhar com linha mais fina, vocês podem usar a Pinguim 1000, a Camila 1000, a Clea 1000, a Anne 1000. Ela vai ter o Tex 145, vai ficar mais fininho, tá bom? Se quiser equiparar a linha de algodão com essa daqui, com essa textura, vocês podem usar a Trop Fil ou a Clea 5. A textura vai ficar perfeita para esse tipo de trabalho, tá bom? E se for a fininha, vai parecer uma renda, gente. Vai ficar muito lindo numa linha fina, tá bom? Esses materiais que eu comentei, esse que eu tô mostrando, vocês encontram no Armarinho São José, que é a loja parceira do nosso canal. Na descrição do link do vídeo tem o link do Armarinho São José para vocês conhecerem. Eu tenho certeza absoluta que a hora que vocês conhecerem o Armarinho São José, vocês vão se tornar clientes de lá, porque lá tem muita variedade, muita coisa boa, tá bom? E o preço muito bom com entrega rápida, ok? Então agora, depois que vocês derem uma olhadinha lá no site do Armarinho São José, volte para nossa aula para gente fazer o nosso crochê, ok? Vamos lá então? Até já! Este trabalho aqui, gente, ele é feito em carreira única, né? Nas carreiras verticais que eu falo para vocês, avesso, direito, avesso, direito, avesso e direito. Então, nós vamos fazer em duas etapas. Primeiro, nós vamos trabalhar esta parte aqui, olha. Depois vem esse acabamento. Então, nós temos que fazer os leques tombadinhos. Vocês podem fazer com o círculo mágico, só que como este aqui ele não vai, esse arco não alcança aqui, eu preferi fazer com a correntinha, tá bom? Eu vou fazer aqui 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou pegar e vou juntar o começo com o final. Olha aqui, ó, com um ponto baixíssimo, ok? Só isso. Se vocês acharem que é pouco, que é o que eu tô achando, eu vou colocar 8. Ficou muito pequenininho. Vamos fazer 8. Agora sim, vai ficar bom. Vai ficar igual a amostra que eu fiz. Fecho aqui com ponto baixíssimo, tá? E agora nós vamos começar os lequinhos. O primeiro aqui, como é começo de carreira, nós vamos ter que puxar 3 correntinhas e vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vai dar um total, então, de 4 pontos altos, tá? Um da correntinha e mais 3. 1, 2, 3 correntinhas e vai fazer a outra asinha do leque aqui, ok? Três e 4. Agora, nós vamos fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dá uma laçada e vira, tá? Por isso que eu falei avesso e direito, avesso e direito. E vai fazer o lequinho de 4 pontos altos. 3 e 4. 3 correntinhas e mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Aqui, nós vamos ter que colocar um ponto alto duplo. Vai pegar aqui, juntar aqui na correntinha, olha, e fazer. Não faço ele muito folgado, senão ele vai dar muita folga e depois vocês vão ver a diferença que vai dar, tá? Então ele fica bem retinho, vai ficar um lado reto e um lado com alcinha. Continuando, 1, 2, 3, 4, 5,
vira e faz o leque. Até aqui, moleza, né, gente? Gostoso. 2, 3 e 4. 3 correntinhas. 2, 3 e 4. Aqui eu vou fazer outra argola igual a essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Laçada e vira. Lequinho. 4 pontos. 1, 2, 3 e 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Quando eu faço a argola aqui, eu tenho que arrumar essa parte aqui. Então, ela fica reta. Esse canto aqui, olha, não é para fazer preso, viu, gente? É para pegar aqui solto, olha, só engancha nele. E faz o ponto alto duplo. Ó. Aqui enroscou tudo aqui, gente. Esse ponto alto duplo, ele tá dando o ponto alto duplo e as 5 correntinhas que a gente faz aqui, ele vai dar estabilidade para fazer esse acabamento depois, tá bom? Agora, 1, 2, 3, 4, 5, vira e faz o lequinho. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e a outra asa do leque. 1, 2, 3 e 4. Quando a gente chega aqui, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Eu começo a fazer o primeiro arco aqui. Como é que ele é feito? Direto, tá, gente? Não dá correntinha, não. 2 laçadas e aqui dentro nós vamos colocar 8 pontos altos duplos separados por 2 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos conferir se eu não pulei nenhum ou se caso eu fiz a mais, né? Pode acontecer, né, gente? Vamos lá? 2, 4. Olha, fiz a menos. Não. 2, 4, 6, 8. Certinho. Daqui, gente, também sem correntinha, vocês vão prender aqui com um ponto baixo. Só isso, olha, já formou isto aqui. E daqui vocês já vão virar pro acabamento. Dá uma correntinha, vira. Nesse primeiro vocês não façam picô. Vocês vão direto para cá, vai começar o picô aqui no segundo. Então põe 2 pontos baixos aqui e um aqui. 1, 2, 3 e 4, faz o picôzinho aqui, ó. Aí, de novo, 2 pontos baixos, 1, 2 e mais o picô aqui, tá? Eu vou fazer toda a volta com picô
Peraí, só fechar esse aqui, tá? Então, 2 pontos baixos aqui e um picô no ponto. Quando eu chegar neste aqui, eu já retorno a gravação com vocês, tá bom? Até já! Fiz todos, gente, então nós vamos ficar com 6 picôs aqui. Este último ponto vai ser igual ao primeiro, eu não faço picô, eu só arremato aqui com o último ponto baixo, vou dar 3 correntinhas e vou fazer o meu leque. Eu vou fazer mais um jogo inteiro com vocês, para vocês verem mais o começo de outro arco. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 4. Agora fica fácil e não dá mais confusão, porque aonde tem o arco vai ser sempre arco. E aqui a gente ora vai fazer ponto alto duplo quando tiver nesse sentido, ou vai fazer 5 correntinhas aqui, 3, 4, 5, para virar aqui, ok? Três e 4. 1, 2, 3 e 4. Opa, 3, aqui só 3, gente, desculpa. Cheguei aqui, depois que eu acabei aqui, que eu comecei, o primeiro já é a argola. Então, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, vocês vão ver que nós vamos fazendo argola e arco, até chegar no tamanho que a gente quer. E eu vou mostrar isso para vocês depois que eu terminar o próximo arco, tá? Aqui, ponto alto duplo. Lembrando sempre que não precisa prender, porque aí ele se acomoda certinho do jeito que eu quero. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer este aqui. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Chegando aqui, gente, vocês lembram que nós começamos com 2 argolas, certo? Aqui também eu já tenho 2 argolas, uma que está usada neste arco e uma que eu fiz. Então, o que nós vamos fazer agora? Os 8 pontos altos duplos para fazer esse arco. Então, eu vou fazer os meus 8 e já volto aqui para mostrar para vocês como que arremata aqui, tá bom? Até já! Fiz os 8, olha, 2, 4, 6, 8. Venho aqui e vou proceder da mesma forma, gente. Eu só vou colocar um pontinho baixo aqui, uma correntinha, viro o trabalho e começo a fazer os meus pontos baixos e os 6 picôs, tá? Eu vou fazer este aqui e volto com vocês para mostrar como que vai ser a base de contagem para a gente fazer a nossa faixa inteira antes do acabamento, tá bom? São 3 etapas que a gente tem nessa faixinha de crochê aqui, tá bom? Já volto. Acabei aqui os pontos baixos, gente. Então, assim, eu vou fazer a medição agora desses 2 para orientar vocês. Mas, quando a gente for calcular a quantidade de arcos, eu vou pedir para vocês desconsiderarem
esse último aqui da sequência. Quando a gente chegar lá no último, eu vou explicar, tá bom? Deixa eu só fazer esse aqui, só para orientar vocês, para fazer o cálculo do tamanho da faixa. Vou deixar aqui o ponto alto duplo colocado também, que vai servir para mim continuar. Então vamos lá, gente. Com 2 a gente já consegue fazer o cálculo. Esse cálculo aqui, a gente tem que ter em mente que ele vai ter que ser por tamanho. Vou explicar por quê. O tipo de acabamento que vai vir agora, ele é um pouco diferente do normal, né? Então nós vamos trabalhar a quantidade de arcos necessárias para depois fazer esse acabamento aqui e depois fazer o apoio para a emenda. Mas vocês vão ver que o tamanho do quadradinho vai ter que sair um pouco maior. Então vamos lá, gente. Tem sempre várias formas, tá? Quando vocês forem medir, vocês peguem de 2 em 2, ou se quiser de 3 em 3, como vocês quiserem. E aí vocês calculem quantos vocês vão precisar. O que eu quero ressaltar para vocês aqui é o seguinte: o início dele vai ficar com esse biquinho aqui, não tem jeito porque é o primeiro lequinho. Mas quando for o último que vier aqui embaixo do lado de cá, nós não vamos tecer esse. Quando eu chegar lá no meu, eu mostro para vocês. Então vamos calcular, gente? Nós vamos pôr aqui, olha, aqui. E aí vocês vão fazendo. Vocês, olha, aqui eu tenho que completar 4. Quando eu viro mais aqui, eu tenho que fazer mais 2, já são 6. Quando eu chegar aqui, já são 8. E quando eu fizer a última vira, são 10 e tá sobrando uma beiradinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 10 arcos aqui e aí eu volto a medir. Conforme eu for fazendo, que eu chegar lá no quinto, eu vou medindo porque isso vai me direcionar. Então, eu vou fazendo os meus. Quando eu chegar na medida adequada, eu retorno com vocês, ok? Já volto. Voltando aqui com vocês, gente, eu fiz os meus 10, né? Deixei aqui a linha, olha, pra gente trabalhar junto. E aí, é o que eu falo para vocês. Eu fui acompanhando aqui, olha, tá? O da beiradinha e aqui, olha, ele ficou desta forma aqui. Para mim, ele tá bem ajeitadinho. O que vai ajudar vocês se caso faltar pequenos pedacinhos, que é o que está acontecendo aqui com o meu? No último, para ele não ficar bicudinho, se, por exemplo, tá bem certinho, né? Vocês não vão tecer esse último, vocês vão fazer isso aqui, ó. Dá um ponto baixo aqui, dá 2 correntinhas e fazer aquele ponto alto duplo, mas não vai trabalhar o bico, se caso ele tiver passando para fora. Olha aqui, ó. Tá? Vamos dizer que ele tivesse aqui, ó, passando para fora. O meu não tá, ele tá dando muito justinho. Então, o que eu vou fazer? E isso daí, gente, cada um vai ter que resolver o seu, tá bom? Não tem como, não tem como. Cada um vai ter que fazer o seu. Aqui eu vou fazer o meu porque esse aqui vai fazer falta para mim, tá bom? Então eu vou fazer e já sei que a faixa tá no tamanho que eu necessito. Então eu posso começar o acabamento, tá? Eu vou só virar a câmera agora na mesa para poder explicar o acabamento para vocês, que é super diferente, super fácil de fazer. Até já! Pronto, arrumei aqui. Deixa eu só acabar esse último leque aqui.
Um, dois, três. E aqui faz o ponto alto duplo. A partir daqui, então, a gente começa o acabamento, tá bom? O acabamento, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é um joguinho de ponto alto e umas laçadinhas aqui que eu achei um charme quando eu vi o vídeo da colega fazendo, tá? Deixa eu pensar uma coisa aqui no bicudinho. Que pode fazer aqui também, para ele ficar bem assentadinho, é fazer mais uma puxadinha aqui, olha, tá? Porque no meu tá fazendo falta isso aqui. Então, o que que eu fiz, olha? Isso eu tô vendo agora, viu, gente? Eu não tinha pensado nisso, não. Eu tava meio aborrecida com o bico, que ele ia ficar meio estranho sem acabamento, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiz duas correntinhas e pus um ponto alto aqui. E aí, o meu acabamento, ele vai começar daqui, vai ficar super legal. Tá bom? Se vocês ficarem com dúvidas, me perguntam nos comentários que eu vou ajudando vocês. Aqui, o que que vocês vão fazer? Dá um pontinho baixo aqui. E o meu nozinho ficou bem aqui no canto. Mas a gente cobre ele. Como é ponto alto, vai dar para cobrir tranquilo. Aqui eu subo normal como se fosse um quadradinho cheio. Eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer mais 3 pontos altos aqui, olha, no espaço. E vou fazer assim, só no primeiro eu não vou pegar todos os pontos, tá bom? Nós vamos, não pode laçar a correntinha. Eu vou pegar aqui, ó, dou uma laçada e passo aqui, olha. Depois eu vou aumentar o zoom para vocês verem melhor. Outra laçada e passo aqui. Venho aqui e puxo todas as laçadas juntos e dou o fechamento do ponto. Vou aumentar porque agora nós vamos laçar todos os pontos. Dou uma correntinha. Venho aqui e coloco 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Ok? Venho aqui, olha o movimento da agulha, ó. Ele passa aqui e puxa aqui. Passa aqui e puxa aqui. E segura tudo na agulha. Se a gente fizer essa laçada muito apertada, fica difícil de passar aqui. Opa, tá vendo? Isso tudo acontece, viu, gente? Nos meus treinos, quando eu fui fazendo a amostra, escapa, tem que ter um pouquinho de paciência para fazer isso. Olha aqui, ó, passa tudo. E fecha o ponto. Vamos de novo, olha. Se não der a correntinha, eu vou mostrar como é que fica, olha. 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. De novo, olha. Passa aqui e passa aqui. E aí fecha todas, olha. Tem que ir com paciência, gente, ó. Ele passa, tá? Se não fizer a correntinha, ele fica mais juntinho. Ok? Vai depender muito do ponto de vocês. Acompanhando o vídeo da colega, eu vi que ela dá a correntinha, tá? Mas vai depender muito do crochê de cada um. Então, vocês façam um pedaço. Olha, eu já ia fazer tudo para tirar os pontos altos. 1, 2,
3 e 4. O meu crochê tá pedindo a correntinha assim, tá? Olha aqui, ó. Passa 1. Deixa eu acertar o foco aqui. Passa 2. E aí eu puxo as laçadas. É como se eu fechasse vários pontos altos juntos, tá? Só tá tombadinho. Vamos fazer mais um? 1, 2, 3 e 4. Vira e olha, puxa 1 e puxa 2. Vai com cuidado e paciência e tira tudo. E fecha o ponto. E uma correntinha e vai. Ele fica, gente, o que eu achei assim, o máximo, é que ele parece um acabamento desses que a gente vê, que se encanta, né, nas rendas, que tem um amarradinho assim em cima. Então, no crochê também é possível fazer. Eu vou fazer até o final, e aí nós vamos fazer a carreira de suporte para fazer a emenda, vou dar algumas sugestões de acabamento para vocês e vamos emendar o nosso trabalho. Já volto com vocês. Voltando aqui com vocês, gente, eu fiz todo o meu trabalho de acabamento, tá? Então vocês veem que ele vai ficar irregular, né? Parece que ele vai enfolar, vai embabadar, mas vai dar um equilíbrio agora. Quando a gente fizer a emenda, tá bom? Olha aqui, ó. Deu certinho aqui, deixa eu até passear com a câmera para vocês verem e dar uma dica de... Deixa eu tirar a câmera daqui, um minutinho só. Olha. Tá? Ele ficou bem, só que ele ele tem muitos pontos aqui na beirada, tá bom? Tem uma coisa que eu tava fazendo agora quando eu fiz o acabamento, vou mostrar para vocês. Eu achei que aqui ele quis virar muito, então eu deixei para fazer junto com vocês, tá? Este aqui, esses dois últimos, eu vou fazer desta forma, olha. Esse último aqui, para ele dar mais estabilidade, eu vou dividir aqui, olha, em 2. E isso, gente, se vocês acharem que em mais algum canto, vocês precisam fazer isso para dar mais estabilidade no acabamento, eu não vejo problema nenhum, ok? Aqui eu dou uma correntinha e acabo aqui com ponto alto. Vocês vão ver que ele vai ficar bem melhor, tá bom? Que nem aqui, ó, eu tô vendo que ele sobrou um pouquinho. Se eu tivesse visto antes, poderia ter feito a mesma coisa, tá? Isso são ajustes que a gente faz. Então, se no de vocês estiver acontecendo isso e vocês quiserem fazer 2 assim, separando, não vai ficar feio, porque olha, deu para ver direitinho, mas eu recomendo isso mais nos cantos, ok? Então vamos continuar agora para a próxima carreira. A próxima carreira é o que vai dar o apoio para emendar. Posso emendar direto? Posso, mas eu acho que a gente pode dar um pouquinho mais de altura na nossa faixa. Ela tá muito linda. Eu vou arrumar a mesa aqui e a gente já continua. Já arrumei tudo aqui, gente. Então, assim, ó, o que nós precisamos entender é que esse arco, ele tem uma largura diferente aqui. Eu contei os meus nozinhos, eu vou chamar de nozinho, tá? E eu tenho 41 nozinhos. O que acontece com isto aqui?
ele está no tamanho do meu pano de prato, beleza. Só que 41 quadradinhos, ele vai ficar, ele tem alguma coisa de diferente do meu normal, né? Porque se ele tá no tamanho do meu pano, mas com menos acabamento, é sinal do quê? Que esse quadradinho que eu vou fazer agora, ele tem que ter no mínimo 3 correntinhas. Porque o meu quadradinho vazio, ele vai ter que ser maior do que o normal, porque senão eu vou ter que esticar muito a emenda e não vai ficar bonito. Então, o que nós vamos fazer, gente? Como aqui ele tem 4 pontos altos, eu vou fazer assim, ó. Subir as 3 correntinhas para dar altura e vou pôr um ponto alto aqui, ok? Vou fazer 3 correntinhas e vou fazer o quadradinho vazio. De novo, 3 correntinhas e o quadradinho vazio. Por isso que esse tipo de faixa, ele foi classificado como intermediário. Por quê? Tem muitas coisas que nós temos que já ter um certo conhecimento do crochê para poder definir o que nós vamos fazer, ok? Então, gente, nós vamos estabilizar agora o ajuste do crochê com o quadradinho vazio. Nós vamos contar quantos quadradinhos vazios nós vamos conseguir e vamos fazer o nosso caseado lá no pano de prato ou na toalha, onde vocês estiverem trabalhando. Uma coisa que eu queria falar para vocês é a questão da altura, né? Se vocês quiserem aumentar aqui, mais trançadinho, eu vou fazer aqui só para vocês verem o efeito, tá? Mas eu não vou fazer, tá, gente? Eu vou parar nesse primeiro aqui. Como que vocês vão trabalhar? Olha, desta forma aqui, tá? Faz as mesmas 2 laçadas. Eu só vou mostrar para vocês o efeito que fica. E aí vocês decidem o que vocês querem fazer. Vou fazer um pedacinho aqui. 1, 2, 3 e 4. Passa para cá. Olha aqui, ó, ele ficaria assim. Eu não gosto muito não, tá? Mas é uma opção de altura se vocês quiserem. Ou então, sobe mais quadradinho vazio, aí vai da criatividade de cada um, ok? Então, eu vou acabar minha carreirinha de quadradinho vazio e já volto com vocês. Voltando aqui, gente, olha, eu fiz toda a carreirinha de quadradinho vazio. Agora é assim, gente, eu preciso preparar o caseado. Então, eu sempre falo para vocês para que a gente descubra formas de facilitar o nosso trabalho. Eu, Graça, não sou acostumada a fazer um caseado tão largo assim. Aí eu fiquei pensando, como que eu vou fazer? Então eu cheguei numa forma. Eu vou arrumar a faixa aqui do lado que eu vou casear. O meu caseado eu vou fazer do lado do avesso para a medida ficar, para a emenda ficar do lado do direito. Então eu arrumo tudo direitinho. Eu pego uma caneta dessa que apaga e o que eu vou fazer? Eu não quero levar, ficar fazendo e desmanchando. Então olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou marcar pelo menos por um pedaço o que eu tenho que fazer para o meu caseado não ficar, olha aqui, ó, para ele não enrugar. Por quê? Porque eu não sou acostumada a fazer um caseado com 3 correntinhas. Então, para que eu vou ficar
fazendo e desmanchando e ficando irritada, porque a gente se irrita mesmo quando vai casear e ou casear ou fazer qualquer coisa e tem que ficar desmanchando. Então, gente, lembra que eu falo, busquem formas de facilitar a vida de vocês, tá? A gente não precisa sofrer muito, não. Nós vamos facilitar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a marcação assim em todo o pano aqui, vou casear e trago para vocês para a gente começar a emenda, que eu só tenho que explicar a questão do avesso e do direito para vocês pregarem do lado certo, tá bom? Rapidinho eu volto com vocês. Voltando aqui, fiz os meus 41 caseados e tenho que confessar para vocês que mesmo com a marcação, eu tive que desmanchar um pouquinho, recontar, fazer de novo até dar certo, tá? Ficar de uma maneira assim, olha, equilibrada. Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora, gente? Eu cortei a linha aqui porque eu vou trabalhar com a linha para emendar com a linha da faixa, que é onde eu parei aqui, olha. Deixa eu puxar bem a correntinha aqui. Pronto. Aqui é que é a atenção que vocês vão ter que tomar, gente. Olhem o lado do direito, que vai determinar é o ponto baixo aqui, tá? Nós vamos pegar o ponto baixo pelo direito. Então, o meu direito do ponto baixo é este aqui, olha. Tá? Se vocês verem até pelo sentido deste aqui, olha, é aonde a gente fez a laçada assim e arrematou para o lado de cá. Então, este aqui é o direito. Então, a gente pode se basear por aqui ou por aqui, tá? E aí eu vou pôr, gente, direito com direito. Como o nosso caseado está na mesma contagem deste aqui, então eu não vou precisar prender a faixa com alinhavo com nada, porque tem a mesma quantidade. Então nós vamos simplesmente trabalhar a emenda aqui, ó. E a emenda, para quem trabalha comigo, já acompanha as minhas aulas, é aquela tradicional que eu falo sempre para vocês, que eu faço em V, né? Em zigue-zague. Então, eu vou dar o ponto aqui, o ponto alto, e já vou prender aqui no canto. E ele já vai ficar bem equilibradinho aqui. Para eu ficar tranquila em relação à mobilidade dele, eu vou fazer aqui no meio, ó, eu vou fazer mais um. E eu vou trabalhar só com 2 correntinhas para que a emenda fique bem delicada, tá? Se vocês quiserem trabalhar com 3, também pode, isso não tem problema nenhum, tá? O que eu tô só achando que como o caseado ele é largo, vamos fazer um pedacinho que eu já digo para vocês qual que é a melhor saída. Aqui eu pus um no meio e aqui eu vou pôr um no ponto alto. 2 correntinhas. Olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou ir no meio do ponto do caseado e no meio da faixa. Em vez de ir direto para o ponto, eu acho que eu vou fazer essa emenda um pouquinho mais fechada, porque vai ficar mais delicado. Então, aqui no começo, eu estou fazendo 2 correntinhas e prendendo ora no ponto alto, ora no meio. Tanto do caseado do pano, como da faixa.
Então, se eu tô no meio aqui, eu prendo no meio aqui. Se eu ponho no ponto do caseado aqui, eu ponho no ponto alto daqui. E vou fazer agora um pedaço, gente, pegando no ponto alto. E aí nós já vamos ver o efeito dos dois, como é que vai ficar. Eu já sem olhar, porque eu não fiz teste antes, o meu teste está sendo aqui ao vivo e a cores com vocês. Olha aqui, ó. Vamos olhar? Já dá para a gente ter uma base. Olha, os dois ficam bons, mas por gosto meu, eu vou fazer nesse que tá pegando aqui, gente, olha. Comecei aqui no canto, vim para metade. Fui para metade aqui no caseado, voltei para o ponto e fui fazendo um zigue-zague mais miudinho, né? Mais fechadinho. Eu acho que ficou muito mais coerente do que esse mais aberto. Dá certo aberto também? Dá. Deixa eu fazer mais um pedacinho. Só um minutinho. Fiz mais um espaço aqui para vocês verem. Depois que eu vi aqui, eu vou mudar. Eu vou desmanchar aqui, vou fazer ponto por ponto. Sabe por quê, gente? Ficou mais coerente com o desenho aqui. Então, eu vou desmanchar aqui, vou fazer desde o começo aqui e já trago para vocês verem o efeito. Um minutinho só. Olha aqui, gente, fiz aqui do jeito que eu falei para vocês, eu só deixei aqui no canto para que ele não repuxasse, eu deixei aquele do meio e depois só trabalhei aqui. Vocês vão ver que depois que eu acabar tudo, eu realmente gostei mais deste aqui. E eu não vou editar o vídeo para vocês verem que a gente pode mudar de ideia no decorrer do trabalho. Tá bom? E a emenda eu mudei de ideia aqui, tecendo o pano junto com vocês, ok? Eu vou emendar tudo e trago o pano passadinho aqui para vocês verem o efeito final. Até já! Voltando com vocês, gente, olha aqui, ó. Olha a emenda aberta, realmente ela ficou bem mais bonita, ok? Aqui, quando eu fizer esse aqui, deixa eu mostrar para vocês, aqui é o início, é onde eu comecei a faixa. Então, ela ficou bem certinha aqui. Numa próxima vez que eu fizer esse barrado, o que eu vou fazer? Vocês estão vendo que eu acabei igual, né? Mas ele tá voltando aqui um pouquinho. Então, no meu crochê, tá faltando um lequinho a mais aqui, para dar a retidão necessária, tá? O que eu vou fazer no próximo, né? Quando eu chegar aqui, eu vou fazer pelo menos um quadradinho a mais aqui, para dar a retidão e trazer ele um pouco mais para cá. Porque o canto neste aqui, nós temos que trabalhar primeiro, ver o efeito e consertar numa segunda vez que vai fazer, ok? Então, já deixo essa orientação para vocês, que nessa parada aqui o meu recuou um pouquinho. Numa próxima vez que eu fizer, eu vou tratar de forma diferente o canto final, tá? O início foi lá, aqui eu preciso fazer algum trabalho. O que nós temos que tomar cuidado também é o seguinte, gente, tá? Quando a gente faz pela segunda vez um trabalho, a gente divide melhor. Então, como ali tá faltando um quadradinho e o arco vai ficar mais recuado, eu posso pensar em deixar mais um aqui no começo também, para o arco ficar na mesma distância que este aqui. Vocês estão vendo que ele vai ficar mais, quase que um dedo fora da divisão do arco. Então, aqui nesse canto eu vou fazer a mesma coisa, eu vou abrir um pouquinho mais. Mas isso, gente, a gente aperfeiçoa na segunda vez que faz o trabalho,
ok? Isso é absolutamente normal. Então eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Tem bastante novidade, né? Eu gostei bastante porque agregou bastante acabamento diferente, tanto de fazer esse lequinho aqui primeiro e o arco, depois vem o acabamento, depois vem esse daqui. São muitas informações que ajudam a gente a progredir cada vez mais no crochê. Então, muito obrigada a você que ficou comigo até o final da aula e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, não esquecendo de deixar o like aí pra gente, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!